Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa, que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovailer. Fica comigo para mais uma aula. Essa aula será a bênção de Deus, um assunto muito importante para o nosso tempo e que o Espírito Santo direcione o seu estudo, o seu aprendizado, né? Já peço, agora no início, para você já deixar ali o seu comentário, já se inscrever no canal, posteriormente, se gostar do vídeo também, já deixar a sua curtida, deixar o seu comentário nesse canal, então, ADC Educacional. Vamos nos ajudar a levar mais adiante o reino de Deus e a sua palavra. Vamos então, hoje, a aula que tem como tema a certeza da salvação, um tema bem reflexivo, como nós vamos ver mais à frente. Leitura bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 31 até ao versículo 39. A mensagem, Romanos 8, 16. Pois o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Essa é uma tradução um pouco mais moderna, uma tradução um pouco mais atual, mas também é muito conhecido pelas pessoas como o Espírito de Deus, ali nós vemos com letra maiúscula, testifica junto ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo quem confirma em nossas vidas que nós somos filhos, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. É Ele quem dá essa certeza e é Ele quem dá essa convicção, como nós vamos ver adiante na aula de hoje. Objetivos: mostrar a perfeição do plano da salvação realizado por Deus, apontar os inimigos dos filhos de Deus e refletir sobre a certeza da salvação. Então, aqui separando em 3 partes e já dando o início, o desenvolvimento e o fim da sua aula, da sua preparação também, para auxiliar na sua preparação, nós temos ali como o objetivo principal mostrar sobre a salvação e o porquê que isso deve servir de orgulho, a realização completa da obra de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus e isso você deve transmitir ao seu aluno, depois apontar aqueles que querem com que a gente não acredite nessa obra da salvação, que são chamados os inimigos de Deus. E, finalmente, aí no final, a gente fazer uma grande reflexão a respeito da certeza da salvação. Vamos descobrir. Hoje você tem certeza da salvação? Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber para desenvolver essa convicção. Jesus realizou um sacrifício perfeito na cruz, o qual foi aceito por Deus. Por isso, nossa salvação é considerada poderosa, grande e eterna. Portanto, ela é muito segura. Vamos lá. Então, nós observamos aqui, já de início, e isso nós precisamos destacar, que essa aula, quando fala a respeito de salvação e sobre a certeza dela em nossas vidas, ela é muito reflexiva. Quem nunca teve naquele culto em que o pregador, cheio do Espírito Santo e usado por Deus, ele vai fazer aquele questionamento, né? Será que você tem certeza da sua salvação? E se Jesus voltasse hoje, será que você seria salvo? Você seria arrebatado? E muitas vezes fica aquele silêncio constrangedor e a igreja, muitas vezes, quando é levantado essa bola, quando é levantado esse assunto, permanece assim um silêncio. Até me lembro, um certo professor de jovens estava dando a aula aos seus alunos, os alunos interagindo, a aula foi uma bênção e em determinado momento, no final da aula, o professor pediu para os alunos se colocarem de pé e chamou à frente aqueles que desejassem uma oração. E a realidade é que ali ninguém se manifestava, ninguém ia até a frente. Aí o professor, bem desafiador, ele levantou o questionamento, tá? Mas e se vocês saíssem daqui, e foi até um pouco incisivo, um pouco mais grosso, vamos falar assim, e um carro pegasse vocês ali fora, será que vocês iam alcançar a salvação? Será que vocês iriam para o céu? E aí, quando ele faz esse questionamento, os alunos começam a ir na frente desejando uma oração. Até teve um que se manifestou e falou, não, mas se for desse jeito, então eu desejo uma oração, porque eu não tenho essa certeza. Então nós vemos que é algo
que dá para você refletir, é um tema que dá para você refletir e dá para você questionar aos seus alunos, incentivando eles a buscarem essa convicção da salvação em Jesus Cristo. Então, quando nós vamos lá e começamos a ver os tópicos, a gente vai entender como é que se desenvolve essa obra vicária, essa obra tão maravilhosa que é a obra da salvação e o porquê nós devemos crer. Primeiro, tópico 1, tudo está completado, ou tudo está consumado, ou está consumado, né? Tetelestai, João 19:30, Jesus, antes de dar o seu último suspiro, ele vai utilizar a afirmação está consumado. No grego, um verbo, tetelestai, significa completo, terminado, cumprido, está feito, liquidado, como se fosse fechou, né? Naquela época era muito utilizada essa expressão em recibos de impostos. Tetelestai era escrito no documento para atestar que uma dívida havia sido paga. A palavra tetelestai também era muito comum em documentos penais da antiguidade. Então, tetelestai, até porque, meus irmãos, nós precisamos ali, quando a gente volta e remete à história, na época de Jesus, os infratores condenados, eles tinham uma espécie, como se fosse uma ficha criminal, chamado também de escrita de dívida. Então, quando os infratores condenados, eles cumpriam a pena, a dívida que estava posta para ser paga, o juiz ele chegava lá no documento e ele riscava a dívida que estava sendo paga. E quando o infrator condenado pagava todas as suas dívidas, o juiz escrevia no documento aquela palavrinha chamada tetelestai para afirmar que uma dívida havia sido paga. E quando alguém olhasse para aquele documento, iria se lembrar que aquele condenado não tinha mais o que pagar, pois tudo já havia sido pago. Então, quando Jesus Cristo ele grita do alto da cruz, tetelestai, ele afirmava que a nossa dívida estava paga a partir daquele momento. O que nós precisamos, e aqui eu trago uma reflexão, é que quando nós olhamos para essa comparação que o próprio Cristo vai fazer quando ele grita tetelestai na cruz, a gente percebe que, da mesma forma e tal qual, um infrator dos tempos antigos, ele tinha a sua ficha criminal, onde estava revelado ali todas as infrações que ele cometeu contra a lei dos homens. Nós também, quando nós pecamos, o que não é o pecado se não é a transgressão da lei de Deus, a transgressão da lei do Senhor? E cada pecado que nós cometemos, é como se fosse, numa linguagem simbólica, é como se nós tivéssemos uma grande dívida de pecados que nós cometemos contra a lei do Senhor. E da mesma forma, foi através de Jesus Cristo que todos esses pecados foram perdoados. A dívida foi paga quando ele grita do alto da cruz, tetelestai. Tal qual, um dia, um juiz apagava as dívidas penais do papiro, todos os nossos pecados foram apagados através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Jesus a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, apóstolo Paulo, ele também vai usar dessa mesma linguagem, dessa mesma expressão, como se nós tivéssemos uma escrita de dívida, uma ficha criminal dos infratores contra a lei do Senhor, mas Cristo a removeu completamente, pregando ela na cruz do Calvário. Então, a nossa dívida com Deus foi paga através de Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, numa linguagem simbólica, obviamente, meus irmãos, tudo isso é uma linguagem simbólica, mas que nós podemos entender e prepara o nosso entendimento para isso, é que se existia um livro, se existia um papiro onde estava escrito os nossos pecados e que nos condenava anteriormente, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tem lá, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem na cruz, um tetelestai bem grande, dizendo que a nossa dívida foi paga por Jesus Cristo. Glória a Deus, então! Basicamente, é isso que está falando a respeito desse primeiro tópico, algo diferente que você pode explicar na sua aula, né? Até porque o tema do tópico é algo que fala justamente dessa passagem. Está tudo completado? Está consumado, está liquidado
tetelestai, do grego, a obra e a palavra que Cristo soltou na cruz do Calvário. Tópico 2, então, os inimigos dos filhos de Deus. E aqui são os nossos inimigos diretos, que vão fazer de tudo para a gente não acreditar nessa obra e nos sentirmos culpados. Nessa lição, então, colocados 3 inimigos de Deus, que é diabo, o mundo e a carne, como aqueles que lutam diariamente e aqueles com quais nós temos que lutar para permanecer em Cristo e numa vida de santificação. Estes são os inimigos da santificação, que quer nos arrancar do caminho de Deus. Até trouxe aqui um livro para estar indicando aos irmãos do Russell Shedd, que diz O Mundo, a Carne e o Diabo, onde esse livro vai se aprofundar em cada um desses temas. Há muita coisa para ser dita, claro que nessa aula a gente vai falar de uma maneira bem superficial e acredito também que o tempo que você tem em sala de aula não vai dar para se aproximar em cada um, mas se de repente você quiser trazer um estudo de 1 mês, com mais tempo, você pode estar se aprofundando no livro desse e falar de uma forma aprofundada sobre cada um desses inimigos de Deus. Mas entrando então aqui na lição, o primeiro deles, o diabo, né? Esse nome significa acusador, difamador, o maldizente. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, a gente vai ver algumas expressões ou várias expressões diferentes para se referir ao mal. A gente vai ver a expressão Satanás, diabo, tentador, serpente, Belial, Beelzebu e por aí vai, né? Maligno, tentador das nossas almas, da nossa vida. Então, a gente observa que tem muitas expressões e por aí vai. E a realidade é que esse inimigo ele vai entrar na cabeça do homem. A realidade é que esse inimigo ele vai tentar na cabeça do homem. Em alguns casos, ele entra na vida. Em alguns casos, ele faz a cabeça de alguns homens, sopra na mente, confunde, gera uma confusão geral. É ele quem vai levar e vai incentivar os homens a realizarem as obras carnais. É ele quem vai tentar ou vai se utilizar do mundo para seduzir os homens caídos. Então, nós observamos que existe uma forte influência do diabo nas pessoas nesse mundo. Aliás, em alguns onde ele entra e faz morada, como nós já vimos diversos casos de pessoas endemoniadas, pessoas possessas, e nós olhamos isso quando nós vemos a palavra de Deus também. Então, a realidade é que para vencer as ciladas satânicas é necessário uma compreensão bíblica de luta e defesa, de ataque e defesa. Tanto que quando nós olhamos para Jesus Cristo no deserto, nós vemos que Jesus Cristo, naquele momento, ele sabia a origem do ataque. Ele sabia de onde que estava vindo aquele ataque. Quando Satanás se apresenta para ele com as propostas carnais, tentando elevar a vontade do homem acima da palavra de Deus, na realidade, a gente observa que Satanás no deserto, quando ele chega diante de Jesus, ele vai tentar colocar não a palavra de Deus, mas ele vai distorcer a palavra de Deus para colocar a vontade do homem acima dela. Mas naquele momento nós vemos que Cristo ele elevou a autoridade bíblica acima da vontade do homem. Cristo ele não vai distorcer a palavra para tentar realizar o seu desejo naquele momento, não, mas ele eleva, ele coloca a palavra de Deus como uma autoridade absoluta. E para Jesus, está escrito era o que bastava para vencer qualquer discussão contra Satanás. E aqui nós vemos e compreendemos a necessidade de nós estarmos por dentro da palavra para nós não sermos enganados pelo diabo. Não tem aquela figurinha, né? Dizem que o filme imita a realidade. Aquela filminha, aquela cena de filme do diabo de um lado e um anjinho do outro, e cada um soprando no ouvido, claro, aquilo simboliza uma guerra, uma batalha espiritual. Mas o homem, e por isso nós precisamos disso, o homem ele precisa estar forjado, estar preparado, alicerçado de toda a palavra de Deus para resistir às tentações do tentador. E quando ele se apresenta distorcendo a palavra de Deus, a Bíblia deve ser a última palavra em qualquer discussão com Satanás. Sem ser distorcida, apenas como ela é. Não abre margens para a realização das nossas vontades pessoais que se sobressaem a ela. Não,
A palavra de Deus é a autoridade absoluta contra qualquer discussão contra um inimigo. Então, esse primeiro inimigo a gente vê que se vence através da palavra. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto. Está escrito, está escrito. E que não falte isso também, esse conhecimento sobre as nossas vidas. E eu peço que você incentive os seus alunos a buscarem cada vez mais a palavra de Deus. Próximo inimigo, então, o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo está no maligno. Então, aqui nós vemos que esse mundo em que nós vivemos, ele sofre uma forte influência do mal. No mundo em que nós habitamos, ele sofre uma influência terrível do maligno. E não é, meus irmãos, por ser material que o mundo é condenável. O mundo não é condenável porque existe águas azuis no Caribe, porque existe uma torre na França, ou existe uma estátua no Rio de Janeiro. Não, porque existe um pão de açúcar no Rio de Janeiro. O mundo não é condenável por causa das suas belezas naturais e por causa da matéria física que aqui existe em questão de natureza. Não, mas o mundo é condenável por ele se tornar uma fonte de sedução para o homem caído. E é por isso que nós vamos ver algumas vezes a palavra de Deus questionando os homens que se deixam se levar pelas coisas do mundo. Então, nós vemos aqui em Lucas capítulo 9, 25, quando a palavra vai dizer que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se. Então, a gente vê que Jesus alertou sobre o mundo durante a sua passagem nessa vida. Então, é possível um homem seduzido pelo mundo perder a sua salvação. É possível um homem seduzido pelas coisas desse mundo acabar perdendo a sua salvação. E aí a gente vê que o mundo é um lugar em que nós até vivemos, mas ele não deve viver em nós. O mundo é o lugar em que nós habitamos, mas o mundo não deve habitar em nós. Aliás, Tiago capítulo 4, a gente vai ver que o Tiago vai mencionar que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E todo aquele que se constitui amigo do mundo, logo é inimigo de Deus. Por quê, né? A gente observa que o mundo, que é a habitação dos homens influenciados pelo mal, ele se tornou um palco, um grande palco de quedas, de pecado, de morte espiritual, de pessoas dominadas pela soberba, ganância, pelos seus pecados e que acabaram, esses sentimentos, de certa forma, diabólicos e carnais, acabaram influenciando e influenciaram a história da raça humana em todo o tempo em que nós estivemos pisando nessa terra. É isso que marcou a história, guerras, lideranças imperialistas, sempre buscando mais poder e mais ganância, a conquista do Velho Oeste. Se a gente for pegar toda a história da raça humana, a gente vai observar homens movidos pela ganância, pela soberba e pelo poder. Mas enquanto a história passou, sempre teve aqueles que não contaminaram as suas vestes, que não sujaram as suas vestes, aqueles que não se consideram e realmente não são cidadãos desse mundo, mas são como peregrinos, como embaixadores, que até vivem nessa terra, mas não se deixam ser levados pelas suas seduções, mas permanecem firmes até alcançar uma eternidade num novo lugar, num novo reino, uma nova vida que Deus tem reservado para o seu povo. Então, a forma de vencer o mundo é a renúncia. O mundo realmente vai se apresentar com seduções, mas é necessário e essencial renunciar cada uma delas. A carne, o último inimigo aqui então que a gente pode destacar é a respeito da carne. Por fim, esse é o último inimigo que faz tropeçar muitas pessoas nesse combate entre carne e espírito. E nessa luta pela santificação, a carne muitas vezes se levanta, fazendo com que as pessoas venham a falhar e a cair. A palavra carne, do grego sarx, ela tem acepções diversas e nós temos que entender o contexto que está sendo colocado pelo Escritor. Então, é interessante já destacar aqui que quando nós falamos de carne, nós não estamos falando dessa carne que encobre os nossos ossos, os nossos nervos, não. Nem também de parentesco, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Quando nós estamos falando de carne aqui, é a carne como natureza humana
pecaminosa. É a carne e é essa expressão que nós vemos o apóstolo Paulo utilizando em suas cartas. Então, essa expressão também é utilizada na principal teologia, para mim, principal teologia e referência para qualquer coisa, que é a teologia bíblica paulina, logo porque Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai ver Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 5 que a natureza caída do homem vai fazer com que ele realize as chamadas obras da carne. Gálatas 5, versículo 17, ele começa a citar alguns exemplos do que seriam as obras da carne: impureza, idolatria, lascívia, ira, inveja, bebedice. É a carne, é a natureza humana caída que vai fazer com que ele cometa tais atos que são chamados então de obras da carne. Mas é interessante que nessa mesma passagem, o apóstolo Paulo ele vai fazer um contraponto. Enquanto no versículo 17 ele apresenta as obras da carne, mais à frente ele vai apresentar também os frutos do Espírito. Porque da mesma forma que existem as obras realizadas pela carne e o homem que cede à carne, que cede à sua natureza caída, também existe o segredo para vencer as obras da carne. E esse segredo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que mais à frente Paulo vai colocar como frutos do Espírito amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é necessário para nós vencermos a obra da carne. Então nós conseguimos vencer a carne quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos vivos espiritualmente, nós resistimos aos ataques da carne. Então, retornando aqui, se o mundo se vence com renúncia, se o diabo se vence com a palavra, a carne se vence sendo cheio do Espírito Santo. Aquele que realiza, aquele que frutifica no Espírito Santo, ele não tem tempo para maquinar e nem para realizar as obras carnais, mas ele vive uma constante vida de preparo e santificação para o encontro com o noivo. Então, tópico 3 agora, para nós já encerrarmos essa lição, que é um pouco mais dinâmica, que fala sobre seguros no amor de Deus. Algo que eu quero destacar aqui: cheios do Espírito, logo convictos. Aqui fazendo uma brincadeira com a frase de um filósofo, um matemático francês: se estou cheio, logo creio. Claro que é só uma brincadeira, mas a nossa expressão utilizada aqui, ela é uma verdade de vida, ela é uma verdade que nós cremos. Então, se estou cheio, logo creio. Baseado em Romanos 8,16, o Espírito, e é interessante essa passagem de Romanos, porque ela vai fazer uma distinção ali, né? O Espírito com letra maiúscula, ele testifica junto ao nosso Espírito, que é nós como criação, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que vai confirmar em nosso coração que nós somos filhos de Deus. O que faz um homem chamado Paulo de Tarso escrever em uma das suas cartas que morrer para ele é lucro, sendo que a maioria das pessoas temem a morte, fogem da morte, tanto que até mesmo hoje em dia há alguns cientistas que buscam a todo custo a fórmula da imortalidade, porque o homem ele teme passar pela morte. Mas Paulo escreve que morrer para ele é lucro, como se algo positivo. Até me faz lembrar do vô da minha esposa, presbítero Nerivaldo Martins, um homem que serviu a Deus, um homem que cumpriu a sua missão, foi dirigente de igreja, foi obreiro, obediente, dizimista fiel, serviu a Deus até o final. E me faz lembrar algo que me chamou a atenção quando eu conheci ele, é que em cada reunião da família, ele juntava os seus filhos e ele sempre dizia que aquele era o último ano dele. Tinha uma convicção da salvação. Tanto que quando ele ia lá em casa, a gente colocava lá na TV alguns hinos para ele escutar, e quando o hino falava a respeito de como seria o céu, ou quando falava sobre o arrebatamento, ele chorava, imaginando como seria estar naquele lugar, como seria passar por essa experiência maravilhosa que Deus prometeu a nós. Mas o que faz o homem ter essa certeza da salvação? Nerivaldo Martins, saudoso, Nerivaldo Martins, presbítero da Casa do Senhor, ele ansiava por estar com o Senhor.
O que faz um apóstolo chamado Paulo e um homem qualquer enxergar, um homem natural, enxergar a morte como lucro? E aí nós vamos ao tema da lição, a certeza da salvação. O apóstolo Paulo tinha, o presbítero Nerivaldo Martins tinha, e todo aquele que é cheio do Espírito Santo, a igreja do Senhor, deve ter essa certeza. Se estamos cheios de Deus, nós bem sabemos que somos como peregrinos de passagem nessa terra e que existe uma eternidade nos esperando. E quem faz isso? Romanos 8,16. É o Espírito Santo que testifica junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, com Ele seremos glorificados. O sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. O que fazia os cristãos, principalmente do primeiro século, irem para o Coliseu, mas com certeza daquilo que eles queriam, certeza da salvação. O que fazia o apóstolo Paulo perder a cabeça por causa do Evangelho, mas ir até o final naquilo que ele acreditava, certeza da salvação. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Por último, então, para finalizar, certeza do casamento. E aqui é interessante porque é um exemplo básico que você pode utilizar também em sala de aula e que eu vou relatar aqui. Mas quando era criança, quando era adolescente, eu não sabia com quem eu iria casar. A realidade é que até aquele momento já havia o desejo de encontrar alguém, já havia o desejo de conhecer alguém, de passar pelo casamento, mas não sabia exatamente com quem seria. Até então não era o tempo e havia um tempo necessário para chegar a esse momento, mas existiam inúmeras possibilidades de pessoas que poderiam ser a pessoa amada. Mas aí a vida vai desenrolando, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, até que com o passar do tempo eu conheci a minha esposa. E após conhecer ela, a gente vai conversando, vai se conhecendo, posteriormente vai adquirindo a intimidade, até também vir junto com tudo isso a convicção de que aquela era a mulher que eu queria passar o restante da minha vida. Então, é a intimidade, nesse exemplo simples, é a intimidade que vai levar à convicção. A intimidade é que vai levar à certeza de que esse é o relacionamento que eu desejo para toda a minha vida nessa terra. É o conhecer, a intimidade, é o relacionamento que vai fazer e vai dar essa convicção. Então, nesse mesmo exemplo básico, nós podemos também trazer para aqui essa lição. A conversão é o momento do encontro, é o momento do start, do encontro com Deus. E a partir desse momento, ou antes disso, antes da conversão ainda, quando nós pegamos numa margem de todos os homens que existem nessa face da terra, cada um tem a sua escolha para escolher e para decidir aquilo que ele quer. A pessoa pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, a pessoa pode ser um desiludido da vida, pode ser indiferente com as coisas dessa vida, mas para aqueles que são chamados de cristãos, eles tiveram um encontro com Deus, eles tiveram um encontro marcante com Deus. E vai ser a partir dessa conversão que o cristão ele vai se relacionar com Deus, ele vai buscar uma intimidade com Deus, vai buscar conhecer cada vez mais ao Senhor. E quanto mais ele se relaciona, mais ele cria intimidade, mais ele vai conhecendo ao nome do Senhor. Ali vai se criando em nosso coração e no coração do cristão a convicção, a certeza de que é com esse Deus que nós queremos viver o restante, a eternidade, juntamente com Ele. Então é a convicção, dentro desse mesmo exemplo, é a intimidade, é a convicção que vai levar agora à certeza da salvação. Fazendo aqui uma comparação numa mesma frase, se o relacionamento com a minha esposa me fez ter a certeza do casamento, o relacionamento com Deus me faz ter certeza de que existe uma bodas do Cordeiro me esperando no céu. Então, o segredo básico para nós adquirirmos essa certeza é relacionamento. Por que que tem tantas pessoas na casa de Deus e que ainda não tem essa certeza, não tem essa convicção
em algum momento, ela deixou o relacionamento com Deus se esfriar. Mas quando a chama está acesa, quando a lenha ainda está queimando, nós temos a convicção de que existe uma eternidade nos esperando. Glória a Deus, então. Conclusão, o plano da salvação foi completado com perfeição. O sacrifício de Cristo que Ele fez na cruz foi suficiente. Ele venceu o mal, o pecado e a morte. Agora, nós somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus por meio da fé. Por isso, tenha cuidado com os inimigos dos filhos de Deus e permaneça vigilante diante das coisas e situações que podem te afastar de Deus. Mas, acima de tudo, confie no amor e na graça do Pai em Cristo. Estamos seguros. Glória a Deus, meus irmãos. Então, essa é a vossa aula de hoje, que você possa trazer essa reflexão aos seus alunos, E há algo também para nós refletirmos. Se há uma incerteza em nosso coração, é tempo de se aprofundar na presença de Deus e buscar uma intimidade nesse relacionamento para que nós possamos viver uma vida de certeza e dizendo, aquele que está preparado, ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que nós possamos proferir essas palavras sem medo e sem dúvida em nosso coração. Deus abençoe a sua vida, professor. Deus abençoe a sua aula. Deus lhe guarde e lhe direcione para você continuar fazendo a obra do Senhor. Sou o presbítero Maurício Alves, no canal ADC Educacional. Já peço para você se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo também. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.